Uma pergunta que eu recebo constantemente nos vídeos aqui sobre medicações é: esse medicamento engorda? Muita gente fica incomodada com a ideia de tomar um medicamento para depressão, ansiedade e engordar. Por isso, nesse vídeo aqui, eu vou explicar se os antidepressivos de fato engordam e como você pode evitar isso. Existem várias classes diferentes de antidepressivos utilizados para o tratamento de depressão e ansiedade. A gente tem os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, como fluoxetina e estalopram, inibidores seletivos de recaptação de serotonina e noradrenalina, como a desvenlafaxina, inibidores seletivos de recaptação de dopamina e noradrenalina, como a bupropiona, os tricíclicos como a amitriptilina e os atípicos como a mirtazapina. Eu sei que são muitos nomes e é bastante complicado, mas o ponto principal é a gente entender que existem várias classes de antidepressivos diferentes e justamente por conta disso nós vamos ter graus diferentes para o aumento do risco de ganho de peso. Mas ok, o que a literatura científica diz sobre a capacidade dos antidepressivos de causar ganho de peso? A literatura é relativamente concisa quanto a essa questão. Sim, os antidepressivos são capazes de aumentar o risco para o ganho de peso. Obviamente, isso não significa que todas as pessoas tomando essas medicações de fato vão observar um ganho de peso, mas sim que elas vão ter um aumento específico no risco para o aumento do ganho de peso. Um artigo muito interessante analisou 362 pacientes psiquiátricos que faziam uso de diferentes antidepressivos por 6 a 36 meses. Os autores encontraram uma prevalência de 55,2% de ganho de peso nesses pacientes, com cerca de 40% deles tendo um ganho de peso de 7% ou mais do peso basal antes do uso de antidepressivos. Ou seja, nesse artigo eles conseguiram demonstrar um ganho de peso entre 3 a 6 quilos em alguns pacientes que utilizam os antidepressivos. Outro ponto muito interessante desse artigo é que ele mostrou que diferentes antidepressivos possuíam diferentes capacidades para o aumento do risco do ganho de peso. Ou seja, tem medicamento que pode promover maior risco de ganho de peso e outros medicamentos que pode promover menor risco. Nesse estudo em específico, a mirtazapina parecia estar mais relacionada com o aumento do risco de ganho de peso, enquanto a fluoxetina com um menor risco. Um outro estudo muito importante avaliou mais de 250 mil pessoas que utilizavam antidepressivos no Reino Unido por 10 anos. O que esse estudo encontrou foi que ocorreu um aumento de 46% no risco de ganho de peso igual ou maior que 5% do peso basal em pacientes que utilizavam antidepressivos. Novamente, isso significa um aumento no risco de pelo menos 46% no ganho de peso com a utilização de antidepressivos. O mais interessante desse estudo é que ele demonstrou não somente que pode ocorrer esse aumento do risco de ganho de peso, mas que esse aumento no risco se estabiliza após o primeiro ano de uso. Ou seja, a pessoa até pode ganhar alguns quilos no primeiro ano, mas nos próximos anos esse ganho tende a se estabilizar e o peso da pessoa tende a não aumentar tanto assim. A gente ainda não sabe muito bem explicar por que esses medicamentos podem aumentar o peso das pessoas, mas existem algumas hipóteses para explicar isso. A grande maioria dos antidepressivos modifica o padrão de recaptação das monoaminas, como a serotonina, a dopamina e noradrenalina. A serotonina é um neurotransmissor fundamental para o controle de diversas funções diferentes do nosso cérebro, incluindo o humor e a saciedade. Em tese, a atividade de serotonina sobre neurônios que ficam no hipotálamo produz a sensação de saciedade e diminui o apetite. Com base nisso, seria de se esperar que o aumento da disponibilidade de serotonina causasse uma diminuição na ingesta, mas a realidade é um pouco mais complexa do que isso. O que acontece é que a serotonina sobre o hipotálamo atua através de um receptor específico que a gente chama de receptor 5-HT3C. Com a utilização crônica dos antidepressivos, aumentando a quantidade, aumentando a disponibilidade de serotonina, ocorre uma adaptação que diminui a quantidade desses receptores nos neurônios do hipotálamo, dessensibilizando esses neurônios e, portanto, diminuindo a capacidade da serotonina de promover a saciedade. É como se o neurônio se estimulasse tanto que ele diminuísse a quantidade de receptores para tentar manter o estado basal dele. Outra hipótese bem mais simples para explicar o ganho de peso tem relação com a capacidade de diferentes transtornos psiquiátricos em causar a diminuição do apetite. Todo mundo sabe que pessoas com depressão ou ansiedade podem simplesmente ter sintomas como a diminuição do apetite, por falta de vontade de comer ou até mesmo alterações gastrointestinais que atrapalham o processo de alimentação.
Se você tem um medicamento que melhora os sintomas de depressão e ansiedade, logo espera-se que você vai voltar a comer de forma normal e com isso voltar a recuperar o peso perdido por conta da doença. É justamente por isso que fica muito difícil identificar quando é o antidepressivo que está causando o aumento do peso ou é simplesmente um efeito positivo do antidepressivo sobre os sintomas de depressão e ansiedade que vai indiretamente causar um aumento de peso porque você está voltando a comer normalmente. Mas se você tem algum transtorno psiquiátrico e precisa utilizar um antidepressivo e tá com medo de utilizar por conta do possível ganho de peso, o que você pode fazer quanto a isso? Primeiramente, é fundamental deixar claro que você nunca deve parar de utilizar um antidepressivo ou qualquer outra medicação psiquiátrica sem primeiro falar com o seu médico para saber como você pode fazer isso. Bem, a principal estratégia seria o manejo de contenção de danos. Se o ganho de peso está excessivo, é possível que você utilize uma combinação de dieta equilibrada com exercícios físicos para diminuir os danos da utilização dessa medicação, ou seja, para que você não engorde tanto quanto você poderia engordar. De qualquer forma, essa análise de custo-benefício deve ser feita entre você e o seu médico, porque às vezes o custo fica tão alto que ele provavelmente vai trocar a medicação para garantir que você não tenha um aumento considerável de ganho de peso que possa prejudicar a sua saúde. Eu sei que parece senso comum, mas a ciência já bateu o martelo, mostrando que a dieta equilibrada e uma rotina de exercícios físicos diária consegue sim controlar o peso e até mesmo diminuir a capacidade de diferentes medicamentos de causar o aumento de gordura e também as alterações relacionadas com o perfil lipídico. Além disso, como vocês já viram em alguns vídeos meus, os exercícios físicos são capazes de melhorar o controle do humor, o que pode ser fundamental para potencializar o efeito do antidepressivo sobre transtornos depressivos. Tendo dito isso, comenta aqui embaixo se você utiliza algum antidepressivo e observou algum ganho de peso. Eu já utilizo antidepressivo há pelo menos 8 anos e eu nunca observei um ganho de peso tão considerável assim. Mas obviamente que eu tento sempre controlar o meu peso utilizando exercícios físicos. Nem tanto uma dieta, mas exercícios físicos já dá uma ajudada. E se você quiser saber mais sobre as alterações cerebrais causadas pelos transtornos psiquiátricos, eu recomendo você conhecer o meu curso Neurociência dos Transtornos Psiquiátricos, que vai estar aqui no comentário fixado. Muito obrigado pela atenção e até mais!